Amém. Deus abençoe. Novamente aqui, certo? Dessa vez eu vou falar menos, glória a Deus. E com a tranquilidade de que o assunto será muito bem explanado. Amém? Então, só esperar chegar mais aqui mais alguns irmãos para a gente iniciar com uma oração. Certo? E aí, irmão Gilberto, o Alisson, tá ok aqui o áudio? Tá ok o áudio aqui? Tá sem aquele barulho do início? Me confirme aí, por favor, se tá sem o barulho. Tá ok, né, Alisson? Amém. Pronto, vamos rapidamente começar com a oração. Deixa eu só compartilhar aqui. A gente inicia com a oração. Amém? Tá aqui chegando 6 pessoas, 7. Pai do seu irmão Sandro novamente, irmã Damares, dirigente da nossa consagração, né? Irmã Sandra, nosso jovem Júnior, Cibele, nossa irmã. Tá ótimo, graças a Deus. Osmaí, sempre aqui presente em nossas lives. Pai do Senhor a todos vocês, viu? E aí, já que vocês chegaram, antes da gente iniciar a oração, compartilha aí nessa setinha aí diagonal para os contatos de vocês. Nossa jovem Ornan, cantora, sempre presente nas nossas aulas, né? Graças a Deus, tanto nas aulas já do templo como aqui. E faz lá, Ornan, o convite para os demais vinhos. Eu só vi aqui, eu acho que 4 ou 5 jovens. Então faz lá, por favor. Júnior, ela enfatiza a lei que já começamos, certo? Vamos orar e já vamos de imediato iniciar a lição, sem mais perca de tempo. Amém? Oremos. Deus amado, querido Pai Santo, mais uma vez eu venho aqui te pedir, meu Pai, que nos ajude, meu Pai amado. Ajude ali o nosso, meu Senhor amado, professor irmão Alisson, meu Deus, ele que retoma esse espaço, meu Senhor, que ele ocupava nos nossos templos, meu Pai, ensinando aos jovens. Tu, meu Senhor, que o ajudasse em tudo, meu Pai amado, e continua ajudando. Que ele venha, meu Senhor amado, ter de ti, meu Senhor, discernimento, sabedoria, para que trazer, explanar os assuntos que abordaremos na lição, meu Pai. É assim que eu te peço, te agradeço. Fique conosco, nos ajude em tudo, meu Pai. Desperta os teus jovens e o teu povo, meu Pai amado, para te buscar, meu Pai amado. É assim que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aqui já de imediato. Irmã Aldenísia, parte do Senhor. Irmã Josi, parte do Senhor. Vou aqui chamar o Alisson, certo? De imediato. Para dividirmos. Irmã Maria, parte do Senhor, irmã Maria. Amém. Nosso jovem Ismael. Irmã, parte do Senhor, Alisson. Nossa Muito irmã no Lucia. escuro. Amém, irmão Micael? Amém. Nosso jovem Manuel, aqui os jovens estão chegando, viu? Eu acho, Alisson, que os jovens não estavam querendo me ouvir, não, viu? Eu tô percebendo. Porque só foi você chegar, eu Vamos já matar a começaram a saudade, chegar. né? É, eles fizeram um complôzinho aí, viu? A gente só entra quando o Quem? Alisson chegar. Eles tá... Não, acho que eles estavam querendo me ouvir. Foi. A gente só entra quando o Alisson Pai chegar. Senhor, né? O Alisson, tá um vácuo aí, Ronan? Aonde? No meu áudio, no de Alisson, nos dois. Um Estão me vácuo? escutando? Como assim um vácuo? Não entendi. Tá ok aí Acho que chegando eles para viram só a vocês. parede. Sim, o meu som tá ok? O meu som? Respondam aí, por favor, os jovens que estão assistindo, os demais irmãos. Tá chegando bem aí o som e o áudio, ou melhor, o som e o áudio, foi ótimo. O áudio e a imagem. É de Gilson Campos. Luzia, tá chegando bem aí, Luzia? Oi,
Tá ok? A irmã Maria disse tá ok. Tá? Ah, o Alisson. E o Johan tá dizendo tu que me desse um vácuo. Ah, foi eu? Foi. Tá bom, né? Tá dando pra ouvir bem? O retorno que tá aqui dizendo é que tá bom. Então vamos iniciar, né? Bem. Amém. A lição de hoje da nossa revista Segundo Trimestre Jovens fala sobre tempo de conquista. Eu vou mostrar, mas parece que sai lá distorcido, né? Aliás, distorcido não, sai. Tá invertido. Tá invertido. Era para utilizar aquele mesma coisa do ambulância, né? Que coloca É lá no retrovisor. no retrovisor. Da próxima vez eu boto um espelho e. Mas aqui o tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. No nosso segundo trimestre. Nós tivemos já aula sobre o livro de Josué. Eu sempre inicia falando sobre o livro a qual toda a história está assentada, né? O 2 foi o chamado de um líder. O 3 falou sobre preparativos para a conquista, né? A conquista da terra de Canaã. E o 4 é vencendo os obstáculos. Então, tudo aí embasado, ou melhor, tudo aí assentado no livro, tendo como fonte o livro de Josué, né? Toda a narrativa do livro de Josué. Então, a lição de hoje, como já disse, número 4, vencendo os obstáculos, vai ter como texto áureo: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Josué 4:24. A síntese é bem sintética mesmo. Em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Objetivos, sempre 3. Quase sempre é 3. 3 verbos. Apresentar, mostrar e compreender. Apresentar o quê? Os detalhes gloriosos que envolveram a travessia do Jordão. Mostrar como Deus promoveu a superação de um obstáculo natural, aparentemente intransponível. E compreender a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais. Então, esses são os 3 objetivos da lição, certo? Então, texto áureo. Para os jovens e os demais irmãos que estão nos acompanhando, que não têm a lição, o texto bíblico está em Josué, capítulo 3, versículos 5 e 6, e depois o versículo do 14 ao 17. Repetindo, Josué 3, versículos 5 e 6, e depois os versos do 14 ao 17. Amém? Nossa irmã Tânia, parte do Senhor, Tânia. E diz assim, só para situar os irmãos que não, por algum motivo não podem estar com a Bíblia, né? E aqueles que estão a me acompanharem. E ordenaram ao povo dizendo: quando vides a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto, e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto, e foram andando adiante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes
em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Amém. Então aqui, acho que são 3 vezes, né, que acontece isso, do povo passar ali no meio das águas, as águas se abrirem para o povo passar. E aqui tá, eu acredito que é a segunda vez, né? Eu acho que a outra acontece ou é com Elias ou é com Eliseu. Mas enfim, tá aqui o textuário, Alisson. E aí fica com você para iniciar aí sobre esse primeiro tópico que a gente vai falar sobre atravessando o Jordão. Pode ficar à vontade, eu vou ficar aqui só me alimentando. Amém. Responsabilidade tanto, né? Então, mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Primeiramente, estou muito feliz pela oportunidade de poder estar compartilhando aqui desse texto maravilhoso dessa lição, né? A lição é o segundo trimestre, né? Do ano, essa lição, né? Uma lição muito interessante principalmente para a nossa juventude, que carece muito posso dizer, de alguns esclarecimentos acerca de obediência, e os melhores exemplos que nós temos de obediência estão no livro de Josué. E Josué, ele nos traz uma lição muito interessante. A obediência faz com que Deus esteja ao seu lado sempre. Assim como Josué foi obediente a Moisés, ele se submeteu a tudo aquilo que Moisés tinha dito, se submeteu à palavra de Deus, creu nas promessas do Senhor. Não foi à toa que foi apenas ele e Caleb que adentraram na Terra Santa. Somente os dois, da geração que saiu do Egito. Então, a primeira lição maior que existe é: a vida de Josué é um exemplo a ser seguido. Por quê? Porque Josué se submeteu a confiar na palavra de Deus, né? E essa lição 4, vencendo obstáculos, é muito conveniente, principalmente para esses dias que estamos vivenciando. Diversos tipos, toda sorte de obstáculos têm surgido diante de nós. Obstáculos da ordem profissional, sentimental, espiritual, psicológica, obstáculos de toda enfermidade, todo tipo de obstáculo. Mas a Bíblia nos garante que nós vamos vencer os obstáculos por Jesus Cristo. E é isso que nos consola, né? Então, hoje, né, a lição, você já leu o texto, e eu fiz aqui um certo apanhado aqui, justamente para tratar esse primeiro assunto, né? Tratando exatamente sobre a questão da travessia, né? O texto áureo, que está lá em Josué 4:24, diz: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Está lá em Josué, capítulo 4, versículo 24, né? É o 6º livro da Bíblia, depois de Deuteronômio. Finalizado o Pentateuco, né? Ou a Torá judaica, vem o primeiro livro histórico, que é o livro de Josué. Né? O nosso professor Micael, ele já fez a leitura do texto em classe, e eu fiz aqui um apanhado, podemos dizer assim, acerca do início de tudo, né? E eu fiz aqui eu escrevi algumas coisas aqui, e é interessante saber o seguinte: o povo, ele estava acampado do lado leste do Jordão. O lado leste do Jordão equivale à fronteira entre o deserto e a terra prometida. Então, apenas o Jordão, ele fazia a divisória entre a provação, entre aquilo que estava sendo prometido e a promessa depois do Jordão propriamente dita, né? Então, nós vemos que o passar do Jordão não era simplesmente você mudar territorialmente de um local para o outro, mas você tomar posse daquilo que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó, né? E o interessante é o seguinte: geograficamente ali existia um vale profundo, né? Que era constituído por barreiras gigantescas. Eram os desafios geográficos que o povo precisava passar para poder assim tomar posse da promessa, né? O termo principal do livro de Josué, além da obediência, é a dádiva da terra que Deus iria dar aos israelitas em cumprimento das promessas que ele fez a Abraão. Ele fez essas promessas a Abraão, né? De que daria aquela terra. Ele mandou Abraão mapear toda a terra. Vá de Dan até Berseba, percorra, porque essa terra é a terra que eu vou dar aos seus filhos. Abraão viu essa promessa cumprida? Não. A mesma promessa foi ratificada com Isaac, que também não viu. A mesma promessa foi ratificada com Jacó, que depois mudou o nome para Israel, também ele não viu. Mas
A semente de Abraão viu a promessa sendo cumprida. Nós hoje vemos a promessa cumprida, mesmo apesar de todos os conflitos que existem lá, mas a promessa tem sido cumprida, né? A travessia do Jordão, como eu havia dito, ela demarcava a divisória entre a terra prometida e o deserto, né? Foi uma ocasião caracterizada por maravilhas. Olha que interessante. As maravilhas dos prodígios de Deus, elas não se limitaram ao Egito, às 10 pragas. Elas não se limitaram à realização maravilhosa da Páscoa. As maravilhas e as promessas e os prodígios de Deus, elas não se limitaram ao maior acontecimento da história do povo de Israel, que é a travessia do Mar Vermelho. É o marco do povo de Israel. Mas não se limitou a isso. Deus ele iria mostrar que iria fazer coisas grandes ainda, né? E nós vemos aqui o seguinte, que a grande relevância dessas maravilhas serviria de testemunho para que todos os povos de todas as nações, né, de todas as épocas, pudessem perceber que a mão do Senhor ela é poderosa, né? A gente vê que a proeminência da Arca da Aliança era a prova do poder de Deus e da sua fidelidade e das suas promessas. Então a gente vê o seguinte, o quadro era, a arca ia lá na frente, a pouco mais de, deixa eu ver, quantos metros ia? Era pouco mais de 1 quilômetro. A arca ia 1 quilômetro na frente, mostrando o caminho, e o povo atrás, para poder ser guiado pela arca, né? É também chamado esse 1 quilômetro, que são 2.000 côvados, é equivalente também ao caminho de um sábado, que a Bíblia fala do caminho de um sábado. Então, era cerca de 1 quilômetro. Então, a arca ia na frente, caminho de 1 quilômetro, e eu estou vendo que tem mais professores aí. É ótimo, é bom que ajuda a gente. Daqui a pouco você ainda bem que Karina levou Esther para terminar o livro de Hamlet. Ótimo. Bom, continuando. Então, a arca serviria como guia, né? A outra coisa interessante que a gente deve frisar aqui é qual o papel da arca nesse episódio específico da história de Josué, entre os capítulos 3 e 4. A arca, ela desempenha um papel proeminente, né, nos capítulos 3 e 4. Né? Além dela representar a presença de Deus, agora, preste bem atenção, não é a presença da onisciência de Deus, onde ele está em todos os lugares, mas é uma presença especial. É uma presença singular que mostrava que Deus estava com o povo naquele momento. Né? Na arca continha o quê? Os escritos, né, de Moisés, as tábuas estavam na arca, né? A vara que havia florescido de Arão e o maná estava na arca, né? Estava ali, contida ali, os escritos da aliança de Deus com Israel, suas promessas e as obrigações de Israel, né? É muito interessante a gente frisar isso aí. Adentrando propriamente dito dentro da lição, eu vou ver aqui o ponto 1 que diz assim, um dia marcante para o povo. Aí é interessante que o comentarista, ele já datou dentro do calendário hebraico o dia 10 de Abib, ou de Ave hoje, que é o moderno, né? E era um dia magnífico para os israelitas, né? Pois nesse dia Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa. Então, vê-se que 40 anos depois da comemoração da Páscoa, após o povo de Israel ter saído do Egito, peregrinado ali no deserto do Sinai, muitas voltas foram dadas ali para que o povo aprendesse, para que o povo amadurecesse, para que o povo cresce e pudesse ver que eles dependiam unicamente de Deus e que Deus seria o seu cuidador, né? Onde nós vemos a magnífica presença de Deus e o cuidado através da coluna de nuvem de dia e da coluna de fogo à noite, uma coisa gloriosa que apenas pelos olhos da fé nós conseguimos contemplar, né? Aí ele continua dizendo aqui, agora, o mesmo dia, 40 anos após o êxodo, o Senhor promoveu a entrada, êxodos, do povo em Canaã. Deus valoriza os detalhes, né? Toda a natureza, a obra de suas mãos, é uma prova cabal desta verdade. Assim, qualquer dia poderia ter havido o êxodo. E o êxodo, né? Que o êxodo é a saída e o êxodo é a entrada. Mas ele quis que esses fatos da libertação do povo e da entrada na Terra Prometida acontecessem na Páscoa, porque tal acontecimento apontava para o Calvário. Ou seja,
a Bíblia, mais uma vez, sendo cristocêntrica, sendo apenas sombra daquilo que haveria de vir, né? Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa promessa, Cristo é a nossa libertação, Cristo é aquele que faz nos vencer os obstáculos, sempre é Cristo, sempre apontando para Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo durante a Páscoa, séculos depois, seria imolado, né? Outro detalhe interessante é que Deus criou as circunstâncias políticas no mundo para que a vinda de seu Filho unigênito fosse o marco para o estabelecimento de um novo calendário, dividido em AC, melhor dizendo, e DC, né? Alguns livros usam AD, que é Anno Domini, que quer dizer Ano do Senhor, né? Atualmente, em especial, judeus e escritores não cristãos, eles usam EC, Era Comum, e AC, antes da Era Comum, AEC. Mas nós sabemos que tudo foi moldado porque Cristo nasceu, porque Cristo veio ao mundo. Ele mudou a história mundial, política, social, e da mesma maneira que ele consegue mudar a história do modo geral, ele muda a minha e a tua história. Isso é magnífico. Fazendo relembrar o episódio de Gênesis 12, de 1 a 13, né? Ou seja, tanto o Êxodo, melhor dizendo, tanto o marco, o acontecimento de Êxodo, como o nascimento de Cristo, ele é um ponto demarcatório de um novo início, de um reinício. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade, nas gerações seguintes, se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Então, isso é para nosso memorial, né? A Arca do Concerto aponta o caminho a seguir. Então, como a gente havia dito, né? E a Arca, ela distava do povão em geral, cerca de 2.000 côvados, a distância do caminho de sábado, ou 1 quilômetro, né? É isso exatamente? Exatamente. 1 quilômetro, 1.000 metros. Se fosse hoje era maior, né, Wallace? Oi? Se fosse hoje, essa distância era maior, né? Hoje a distância ia ser grande entre a arca e o povo, e a distância de 1,5 metro para que o povo não pegasse coronavírus. Mas eu acredito tanto no poder de Deus que certamente a arca iria fazer com que o coronavírus não chegasse nem perto do povo. Eu acredito assim, né? Durante 40 anos, Deus guiou o povo por intermédio de uma nuvem por uma nuvem de dia e por uma coluna de fogo à noite, né? Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela Arca do Concerto, ou seja, a coluna de fogo e a coluna de nuvem, ela saiu, e agora entra a arca como guia, né? Que era levada pelos sacerdotes levitas. Lembrando que apenas levitas, os sacerdotes levitas, poderiam ter a honra de carregar a Arca da Aliança nos ombros. Qualquer que não fosse levita, da família sacerdotal, e que apenas chegasse próximo à arca, tocasse na arca, seria fulminado automaticamente. Porque Deus deu à tribo de Levi o privilégio de ser a sua tribo, né? Lembramos, voltando um pouquinho, abrindo parênteses, lembrando que Jacó teve 12 filhos. Mas os 12 filhos não são as 12 tribos de Israel. Os filhos de Jacó: Rubem, Simeão, Levi, Judá. Aí vem Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Azer, José e Benjamim. Esses são os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Tribos de Israel Rubem, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Azer, Efraim, Manassés e Benjamim. Essas são as tribos de Israel. E Levi? Levi é uma tribo especial. Levi era uma tribo que Deus tomou para si para trabalhar no sacerdócio, trabalhar no templo, trabalhar como intercessores entre o povo e Deus. Muita gente confunde levitas com pessoas que cantam, e também confundem levitas com aquelas pessoas que levitam, né, que sobem, que não tem nada a ver. Os levitas, eles cuidavam da arca, eles trabalhavam, eles limpavam, era como o trabalho do diácono hoje, um cuidado especial, um zelo pela arca, não apenas cantar, mas era um zelo pela arca. Quando alguém chegar para você dizer, eu sou levita, primeiro ele tem que ser ou da tribo de Israel, ou ele pode levitar, ou seja, ele flutuar. Fora disso, ele não pode ser levita e dizer que ele é cantor. Diga que é cantor. Eu acho que é porque isso é a título.
Eu acho que é porque algumas pessoas queriam menosprezar o esforço deles, aí só viam a arca levitar. Chamava, olha, levita, levita, levita. Só via a arca Exatamente, levitando e não viu o esforço deles levando a exatamente. arca. São coisas que acontecem, né? É É, chamar cantor de levita e conjunto musical de eletrônico, como se a igreja fosse um lugar de rave, né? Que não tem conjunto eletrônico, é conjunto musical. Mas voltando para a lição, a gente vê o seguinte aqui, mas somente em 3 oportunidades, como o próprio Micael citou no começo, ela foi conduzida pelo sacerdote, né? Nesse episódio, ao circundarem Jericó e quando a levaram para o interior do templo de Salomão. Ou seja, a primeira atravessar o Jordão, a segunda circular 7 vezes a cidade de Jericó, e a terceira, quando Salomão terminou de construir o templo, colocou a arca lá dentro, no lugar santo dos santos, ou santíssimo. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estaria à frente, a quase 1 quilômetro de distância. Tal mudança tinha a ver com as novas circunstâncias. Os hebreus não seriam mais peregrinos, teriam sua terra, habitariam não mais em tendas, porém em casas. A arca que representava a presença de Deus deveria guiar daqui para frente suas mentes e corações. Então, a arca estava no meio, durante todo o acampamento do arraial no Sinai. Agora ela sai a coluna de nuvem, a coluna de fogo, entra a arca e ela começa a guiar o povo para chegar até a conquista da terra prometida. O ponto 3 fala assim, a providência mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Está lá em Josué capítulo 3, versículo 5. Deus deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes da santidade, pois Deus é santo, 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 santíssimo, como está em Isaías 6,3, na visão dos querubins, dos serafins, melhor dizendo. Essa é uma das características que mais demonstram a essência do caráter divino. As escrituras sagradas nos exortam, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade, que significa separação. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisaram estar santificados. E nós trazemos aqui o conceito de santificação, que é estar separado daquilo que é normal para você, né? Então, quando Deus pediu a santificação aqui, tratava-se de se lavar e de trocar as vestes. Quando Deus pede a nossa santificação, Ele quer a nossa santificação mental, a separação total do mundanismo. E a santificação que Deus pede no Novo Testamento não é uma santificação meramente litúrgica ou ritualística, mas é uma santificação espiritual, interna, onde você internaliza a sua separação de tudo que é mundano, de tudo que é carnal, de tudo aquilo que vai levar você a praticar aquilo que é errado. Nós sabemos que a natureza humana ela é inclinada a fazer o que é má. Então, apenas através da intervenção do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos chegar à santificação. Amém? Essa parte 2, as dificuldades do caminho da bênção, ficou comigo ou contigo, Micael? Ficou comigo, mas aí eu vou falar bem rápido para você ficar também assim à vontade, né? Eu vou só tentar fazer um apanhado do que tu falou e aí pode ficar à vontade no restante. O que eu percebo, Alisson, e aí enquanto tu falava eu meditava nisso, é que o povo saiu ali durante o período, melhor, sob a égide de Moisés, de um período de assistencialismo divino, né? Exatamente. Porque tudo Deus provia. É clássico é de lá que vem a frase, né? Nesta guerra não tereis que pelejar, né? Parai e ficai e vei do livramento que o Senhor Deus dá. E ali você vê que nem a iniciativa era um povo que era tão assistencialista que nem a iniciativa Moisés teve de entender que estava com o cajado e entender qual era a missão dele, né? Ou melhor, qual era o papel dele, qual era a que Deus o tinha chamado, e Moisés chega lá com o cajado na mão e simplesmente Deus diz, o que é que tu tem na mão? Ou seja, né? O que foi que eu te dei? Né? Qual é a tua missão? Qual é a tua função? Aqui eu te chamei. Ou seja, era um povo que vivia extremamente do assistencialismo divino, como você citou. Era a coluna de fogo, era a nuvem, era o maná, era a rocha que jorrava água.
Quando chega aqui, a primeira coisa que Deus diz para Josué é levanta-te. Ou seja, Exatamente. saia do assistencialismo. Agora eu não vou estar provendo tudo para vocês, não. Vocês vão ter que marchar, vocês vão ter que guerrear. Aí você vê que quando chegam aqui, eles não param, eles saem andando. É como se eles fossem loucos. Eles iam se afundar, tavam, né? E ali você já vê uma nova atitude de alguém que vai a combate. Ele sabia, ali quando o mar se abre, no exemplo do Mar Vermelho, ali era uma rota de fuga, né, para eles. E ali eles, o que tinham que fazer era o quê? Vamos correr. Correr. Já lá, não. O mar se abriu para que, ao eles passar, eles viessem, inclusive, né, como diz a lição aqui, é essa parte sobre as dificuldades no caminho, eles viessem poder se deparar com os inimigos dele. A gente sabe aqui que lá estavam cidades-estados, né? Ou seja, não eram qualquer cidade, eram cidades organizadas, que tinham fortificações, que tinham uma muralha, que a lição traz que os estudos arqueológicos apontam para em torno de 800 anos, aquelas muralhas, que sejam fortificações. Quem tem fortificações é quem se prepara para a guerra, para o combate. Então não era qualquer cidade. Jericó, inclusive, tinha um rei. Não era qualquer cidade que tinha rei. Então eram cidades organizadas, eram cidades que tinham status de Estado, que tinham organização política e administrativa, né? Diferente daquele povo que estava ainda peregrinando. Então eles simplesmente eles iriam atravessar o Rio Jordão numa mesma perspectiva de quem atravessa o mar, porém não de quem parou e ficou ali esperando uma providência divina, típico do assistencialismo, no caso ali, né, do tempo de Moisés, mas de um Josué que entendeu que Deus disse: levanta-te, esforça-te, eu te ajudarei, pega esse povo, obedeça, escuta o que Moisés falou, tenha consideração pelo legado de Moisés. Então, quer dizer, ele já tinha o precedente. A gente vê que até em relação aos espias, enquanto Moisés, Deus que disse a ele, envia 2 espias, porque Moisés não ocorreu isso na mente dele, Josué não aparece Deus para dizer a ele, manda espias. Josué que entende que tem que enviar espias. Então eu não sei se você está conseguindo entender que era uma perspectiva diferente já daquele povo. Era como se aí começasse o povo a ter fé, pelo menos alguma fé. E é um período que eu acho tremendo, que eu uma vez fiz uma pesquisa sobre fé e percebi que fé só aparece uma vez no Velho Testamento, a palavra fé. Só aparece uma vez no Velho Testamento e mais de 100 vezes no Novo Testamento. Aí a explicação que eu achei foi que o povo do Novo Testamento era tão sem fé que precisou os escritores estar falando o tempo todo. Enquanto o pessoal do Velho Testamento, eles demonstravam mais fé porque eles criam no Cristo que ainda viria. Enquanto o povo do Novo Testamento, eles estavam vendo, estavam vindo, eram milagres, e eles assim ainda duvidavam, assim ainda questionavam, assim ainda quiseram crucificar aquele homem que estava predito pelas Escrituras. Ou seja, nesse contexto aqui também, que a gente pode ver em toda uma simbologia e sombra para aquilo que haveria de ser, como você colocou lá na frente, né? Como você bem citou, e todo o Velho Testamento aponta para isso, mostra exatamente um povo que já tinha uma nova perspectiva. É como se, de fato, em Josué iniciasse o período em que o povo teria fé para não viver mais no assistencialismo divino. Teria fé e seria proativo. E seria proativo, ou seja, ele sai, eu não vou entrar na questão política, mas de um espectro político de acomodação, né? De um povo que estava, aí eu vou dizer, sentado, como eu disse na lição passada, sentado no sentido de só observando e olhando, para agora se levantar, que Deus disse levanta, que foi a primeira coisa que Deus disse a Josué, e logo no primeiro capítulo falam umas 3 vezes, levanta-te, 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 sai da acomodação, ou seja, não esteja mais sentado, mas levante para poder se assentar. Ou seja, eles estavam sentados e agora poderiam estar assentados, ou seja, fixado, ocupando um lugar, ocupando um território. Mas para isso eles teriam que exercer a fé, obedecer a Deus, escutar Moisés, que no início foi isso que eles estavam dispostos. Nós vamos te escutar. Se a gente vê as mãos de Deus, como a gente viu com Moisés, a gente vai te escutar. E o quanto o exemplo de Josué e Caleb para eles era tremendo, porque aqueles homens que observaram foram exatamente aqueles homens que estavam na iminência de pisar ali, né? Ou seja, aquela pessoa que vive no assistencialismo, ela vai ficar rodeando. Eles estavam na fronteira, né? Que cortava ali, era só o rio, como você bem mencionou. Só eles atravessar e tomar posse, mas teria alguns obstáculos. E é o que a lição quer trazer, né?
Então eu finalizo Teria aqui. que agir, né, Micael? Eles Hum? teriam que agir. Como você bem frisou, dando a tua lógica, foi muito interessante. Eles passaram 40 anos recebendo o Bolsa Maná, Nossa, né? Aí quando chegaram ali no Jordão, Deus disse: eu não vou dar mais Bolsa Maná, vocês vão ter que trabalhar. exatamente. Ou seja, olha só, era maná, era nuvem de dia, era coluna de fogo, era rocha jorrando água, né? Ou seja, você vê que até a presença do Senhor, que era através da nuvem de dia e coluna de fogo, não era sobre os ombros dele. A arca era sobre os Não, ombros dele, né? Quer dizer, exatamente. de alguma forma, qualquer objeto que é sobre os ombros tem algum peso. E ainda mais você Exatamente. andando. E ainda mais você andando, andando e andando, o negócio pesando. Quer dizer, eles iam lembrar, eu acredito que olha, a coluna de fogo e a nuvem eram os anjos que carregavam, não era a gente, não. Agora a arca aí é a gente que vai ter que carregar. Ou seja, é uma nova perspectiva, é um novo povo. Entra de fato aí um povo com fé, que começa a ter ali, é como se Deus estivesse sacudindo eles, trazendo um choque de realidade. Olha, vocês estão na iminência de tomar posse, mas não é assim, não. Não é bem assim, não. E terão obstáculos, né? Ou seja, mesmo sendo pequeno a faixa que eles teriam que andar, Atravessar. que atravessar, né? Comparado a todo o Egito, aliás, todo o senso de desorientação deles no Egito, ali em rumo atravessando o deserto, chegando até o Jordão, mas eles teriam ali, mas através disso eles puderam ter melhor orientação, eles puderam ter estratégia de combate, porque os espias fizeram relatórios sobre aquela terra, né? Eles fizeram um serviço de Exatamente. inteligência. Eu acho que é o registro mais profundo de inteligência e de espionagem que a gente vai ter, vai ser no livro de Josué. Uma É um dos mais estratégia, antigos, é verdade. uma estratégia bem atual hoje, né? Aí utilizada pelas superpotências mundiais, os Estados Unidos que o digam, né? De entender o território, o comportamento do inimigo, a dinâmica do inimigo, é estabelecer a espionagem. A Bíblia já mostrava espiãos observando Jericó e fazendo um relatório. Relatório de inteligência é algo atualíssimo, e foi o que eles fizeram. Mas eles, para isso, aí É eles verdade. tiveram que ter iniciativa, que se levantar, de se esforçar. Olha o levanta-te e o esforço que Deus disse, tendo sentido agora, né? E aí você vai continuar aí com o restante dos tópicos. Pode ficar à vontade. Vamos lá, né? As dificuldades no caminho da bênção, né? Que é o tópico 2, né? Aí ele divide em 2 pontos, que é o ponto 1 é a prova e o ponto 2 é a bênção. Na prova ele colocava o Jordão transbordava, né? Eu anotei aqui que o Jordão transbordava diz assim, ó. O Jordão transbordava nos meses de maio e junho, que era o mês da cega. Em Adã, cidade a 25 quilômetros ao norte, o Jordão corre entre ribanceiras de barro de 13 metros de altura, ou seja, era muito alto. Sujeitas a desmoronamento, né? Podia ter sido o método que Deus usou para estancar as águas e deixar passar o povo na hora determinada por ele, né? Então, assim, eram 13 metros de altura, passavam pelas ribanceiras, ou seja, estava tomado ali. Quem já viu um rio transbordar, um rio comum, por exemplo, eu fui uma vez até... Eu só lembro das duas cidades por causa da música de Luiz Gonzaga, Juazeiro e Petrolina, o Rio São Francisco. Então, eu fui uma vez no Rio São Francisco, não sei se você já foi, Micael. Não. Aquele Rio São Francisco, quando está transbordando, é uma coisa incrível. Aí, quando eu passei, eu lembrei exatamente da passagem de Josué, quando ele passa no Rio Jordão, né? Eu ficava imaginando aquele Rio São Francisco, aquele meio monte de povo atrás, um monte de gente com umas vestes diferentes, tocando na água, e de repente aquele rio, aquela montanha de água que vem parar e formar um monte grande, e aquele outro rio que estava descendo ali para o Mar Morto, ir embora e deixar o povo passar seco. Aquilo foi maravilhoso, foi algo incrível, né? Só que, antes de tudo isso acontecer, talvez o povo lá atrás estava vendo aquele obstáculo, que é justamente o que nos traz a lição, o obstáculo. O obstáculo era o rio. Frisando sempre o que separava o deserto, a necessidade, a alta dependência, as circunstâncias, como é que a gente pode dizer? A aprovação propriamente dita era o Rio Jordão. Aquilo ali ia separar. Se passasse aquele rio,
tudo ia mudar. Se passasse o Rio Jordão, tudo ia ser diferente. Se passasse o Rio Jordão, você veria cabalmente que Deus cumpre a sua promessa. Então o povo estava nesse dilema. Como é que a gente vai passar? Só que a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo 3 de Josué, que quando os sacerdotes colocaram os seus pés e foram molhados pela água, a água automaticamente parou. Era como se tivesse criado uma... Como é que a gente chama? Aquela parte que detém a água. Como é que geralmente o pessoal faz para represar? Uma represa. A água foi represada ali naquele momento. Então a lição diz assim: atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai, para não morrer pelas mãos de Faraó, era uma coisa, como você bem frisou. Eles estavam fugindo, eles estavam escapando. Era perna para quem te quer. O Jordão, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades e estados fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com estudos arqueológicos, estava intacta há 800 anos, como Micael já havia frisado, exigia muito mais fé e coragem. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, que esse povo que estava para entrar na Terra Prometida foi um povo que nasceu no deserto. Era um povo que não teve contato com guerra. Apesar que, durante a travessia do deserto, Deus propiciou que os amalequitas, que habitavam no deserto, se levantassem contra o povo, que tem aquela ocasião que Moisés ficava com as duas mãos para cima, erguendo as mãos para cima. Enquanto ele estava com as mãos erguidas, o povo prevalecia. Quando ele baixava as mãos, o povo perdia. E foi quando Arão e Josué levantou as mãos de Moisés para que o povo prevalecesse. Então ali foi tipo um treinamento. Mas o povo não tinha aquela, como é que eu posso dizer, aquela tradição de estar em guerra. Mas esse povo, sim. Ele não tem uma cultura beligerante, né? Ainda ia começar, né? Não. Até porque, até depois de habitar na terra, quem era detentor da fundição eram os filisteus. Se você quisesse fazer uma enxada, tinha que ir para a Filístia. Se você quisesse uma foice, tinha que ir para a Filístia. Se quisesse uma espada, tinha que pedir aos filisteus. Então era um povo totalmente, como você bem frisou, não era beligerante. Era um povo muito pacífico. Até as mulheres que têm preconceito com homens altos, se quisessem homens mais altos, teriam que ir para a Filístia também, né? Se quisessem casar. Eram os homens arrãos gigantes, né? Eu acho que eles eram gigantes, mas eram meio sondomongos, né? Popularmente dito, porque os israelitas eram mais sabidos, eram sabidos. Não é à toa que Abraão enriqueceu com ovelha. É verdade. Né? Então vamos lá. Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível, que era o Rio Jordão, né? O obstáculo geográfico. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época de cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria tal façanha. E você imagina o número de pessoas que estavam ali para atravessar o Jordão. Com certeza, vou chutar aqui, baseado no povo que saiu do Egito, que eu não faço ideia do número de pessoas que estavam ali com Josué, eu não faço ideia, de verdade. Eu acredito que havia ali muito mais de 5 milhões de pessoas. Haviam mais de 5 milhões de pessoas ali. Entre mulheres e meninos, porque eles só contavam homem, né? Na época, mulher e menino não era considerado gente. É verdade, Né? Eles só contavam homens e homens de guerra, de 16 anos para cima. Então, eles contavam cerca de 1,5 milhão de homens, e sem contar mulher e menino. Cada homem ali gerava 7, 8, 9, 10, 18 meninos naquela época. Né? As mulheres eram verdadeiras parideiras. Que Deus abençoe o povo de Israel e aquelas mulheres judias, viu? Porque para gerar tanto menino e no deserto, sem vacina BCG, ainda bem que eles ficaram livres da penta, né? Que a penta é terrível. Eu sei porque eu sofri com Esther. Bom, aí você vê 5 milhões de pessoas para passar o Jordão com camelo, com cabra, com ovelha, com galinha, com pinto. Era algo incrível. Era algo inimaginável, né? Então aquele povo ali, com certeza, viu aquilo ali e disse, como é que a gente vai fazer? Mas que Josué, ali, Deus deu um megafone muito forte a ele e mostrou para o povo que iriam agora ter que usar a fé mais uma vez para atravessar aquele lugar.
Porque naquele momento era a prova, mas do outro lado vem a bênção. Por que a bênção? Porque quando o povo passasse o Jordão, eles chegariam no momento que estava ali tendo o cultivo de frutas. Dizem que os espias disseram, que os espias quando voltaram, disseram que um cacho de uva era carregado por 2 homens, não é isso? Está lá no livro de Números, se eu não me engano. Eu imagino que a pitomba na Canaã se abria com machado. Era um corpo. Era, pitomba se abria com machado. Se houvesse pitomba ali. Então, do outro lado estava a bênção. Eles iam chegar numa terra farta. Uma terra que estava tudo pronto. As vinhas já dando vinho. Os gado leiteiro. Os trigo tudo pronto para tirar. Estava na bênção, mas eles precisavam passar pela prova, que era o rio. Então, a bênção. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias, como eu frisei aqui, estavam sendo colhidos abundantes frutos, né? Todo tipo de fruto, damasco, pêssego, figos, que eram as frutas da época, né? E são ainda hoje, né? As tâmaras, eu comi tâmara, não gostei muito não. Se os irmãos já comeram, eu vou comer fruta do tempo de Jesus, tâmara, né? Que tinha muito na Canaã, mas eu não gostei muito da tâmara não, mas naquele tempo era bom. Abraão gostou, né? Abraão só vivia debaixo de uma, né? Eles não tinham assim, a gente tem uma, como é que diz? A gente é mais melindroso para querer escolher as coisas hoje, né? O nível o nível que nós temos hoje, a pessoa mais pobre que existe dentro de uma sociedade hoje tem um melhor nível do que os reis na época. Essa é a realidade. Então, assim, o Senhor surpreende o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus, do outro lado, apontava um faustoso banquete de boas-vindas, né, para seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. Está escrito que o Senhor ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. O Altíssimo, como um pai amoroso, tinha lhes prescrito, inclusive, os alimentos que poderiam ou não ser ingeridos. Canaã tinha praticamente de tudo, mas o povo de Deus deveria se abster de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresenta um bom sabor e uma boa aparência é saudável. Olha aí. Aí você vê que a partir de lá, quando o povo se submeteu a obedecer à lei, não podia comer determinados tipos de animais, como porco, não poderia comer peixes que não tivessem escama, não poderiam comer animais que não ruminavam, algumas aves também não poderiam ser. Então, assim, eles viam que o povo comia ali, mas eles estavam proibidos porque se submeteram à lei. A lei não nem a lei ritualística, mas é uma lei cerimonialística e alimentícia que tinha na época. Seria uma lei gastronômica, né? Deus provou seu povo no deserto para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Sem dúvida, a dieta deles, doravante, seria muito melhor do que aquela disponibilizada de graça pelos egípcios. Sabemos que há um tempo para todas as coisas. Por esse motivo, o cristão deve esperar com paciência no Senhor. Então, meus queridos jovens, olha que interessante essa última parte. Esperar com paciência no Senhor. Porque aquilo que você se precipita em querer, que não esteja na vontade de Deus e que certamente quebra os preceitos das Escrituras Sagradas, isso pode acarretar em prejuízo para você. Por exemplo, um namoro mal sucedido, sem estar na vontade de Deus, né? Uma escolha profissional, tem que estar dentro da vontade de Deus, uma escolha profissional, porque através da sua escolha profissional, Deus vai usar você para a proclamação do Evangelho, Deus vai usar você no reino de Deus, entendeu? É interessante a gente frisar isso, porque quando a gente obedece a Deus e espera no Senhor, Ele nos dá melhor. Eu tiro por mim, eu dei muita cabeçada na vida. Acho que os exemplos é a melhor coisa que a gente pode ter. Eu dei muitas cabeçadas na minha vida, eu procurei de toda forma poder seguir aquilo que eu achava lógico, mas Deus me dizia, se você não se submeter a mim, você vai dar com os burros na água. E era o que acontecia. A partir do momento que eu me submeti ao Senhor, Deus foi bom para comigo, Deus derramou a sua graça, embora eu não mereça, eu reconheço que eu não mereço nada do que Deus me deu. Deus me deu uma profissão, Deus me deu uma esposa maravilhosa,
Se eu tivesse procurado, eu tinha escolhido errado, mas Deus escolheu para mim, me deu uma filha inteligentíssima que hoje me ensina com 8 meses. Eu sei limpar a fralda. Olha que interessante, eu não sabia, hoje eu aprendi. Então Deus faz essas coisas. E Tá ela aqui, Karina batendo palma, né? Ela gostou. Tu pra também, esse- né, Miguel? também, e para esse seu trabalho que você faz, eu sei que Estezinha deve produzir muita matéria-prima, né, para esse seu trabalho, né? Oh, a Ô, matéria-prima é diversa todos os dias, é ótimo. Alisson, já aproveitando aí o gancho O teológico que você Guedes. fez, né, e espiritualizando um pouco a palavra, às vezes a gente aqui pode entender, se a gente vê por vista, né, ou seja, a gente vê humanamente falando, que Deus estava impondo a eles uma tentação maior do que a do deserto, porque tinha, além de ser só uma árvore, tinha uma série de coisas qual ele não podia comer. Mas a gente percebe Exatamente. claramente que o que Deus estava fazendo era afinando o paladar deles para o que eles viriam a consumir, ou melhor, o que eles viriam Experimentando. a experimentar lá na Terra Prometida. Como você disse, eram delícias, né? Terra que mana leite e mel, quer dizer, os nomes, né? Tanto é que, entre tantas outras exemplos da Bíblia, é ela que leva o nome de Canaã Celestial, o céu, né? Ou seja, Deus Exatamente. não estava ali, na verdade, trazendo ali o livre-arbítrio para aquele povo pecar e ser mais tentado. Mas Deus estava querendo mostrar, era preciso que eles tivessem um paladar afinado para provar as delícias de Deus, sem poder, inclusive, né, ter possíveis desidratação, diarreia, enfim, né, estragar o Verdade. paladar, inclusive engordar demais, enfim, não ter condições saudáveis em termos de ser saudável, em termos de para possuir Não de tinha fato. pizza nem chocolate no deserto. Exatamente. Ou seja, Deus estava afinando o paladar daquele povo para as delícias que viria, né? Verdade. Para isso, eles deveriam, mais uma vez, como você mostrou aí o exemplo-chave da palavra em Josué, obedecer, né? Verdade. Pode continuar, Alisson. Continuando aqui, né? Na parte de tem um evento para não esquecer. Aí eu trouxe aqui a questão dos memoriais, né? Interessante que ao longo do contexto bíblico, nós vemos os patriarcas, principalmente os patriarcas, criando memorial. Disso a gente vê o memorial que Jacó levantou lá em Betel. Ele colocou pedras, que foi a visão que ele teve, né? Que ele estava dormindo, colocou uma pedra na cabeça, dormiu, ele viu os anjos numa escada que subia até os céus, subindo e descendo, e ele escutava uma voz que dizia, fazia as promessas, ratificava as promessas para Jacó, para que ele fosse para Padã Aram, para a casa de Labão, e não temesse. E quando ele acordou, ele disse, que coisa maravilhosa, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Então, lá em Betel, né? E quer dizer, a casa de Deus, ele formou o primeiro memorial ali. O segundo memorial a gente vê que foi feito ali, ou melhor, o segundo não, um dos memoriais, que são vários, entre os capítulos 3 e 4, tem vários memoriais que o povo levanta, né? Então, assim, o memorial era o quê? Propriamente dito, era um monumento de pedras, era frequentemente usado para relembrar gerações futuras a respeito do livramento divino e da sua graça para com seu povo. Então, toda vez que o povo estivesse caminhando ali, peregrinando, eles passariam, veriam aquele monte de pedra e ia dizer, tá vendo aquela pedra ali? Aquilo ali foi a visão que Jacó teve, que Deus retificou a promessa dele para os seus filhos. Tá vendo aquela outra memorial ali, aquele monte de pedra? Aquilo marca a passagem do povo pelo Jordão. Então existia isso aí. Isso era interessante, né? Que servia de forma pedagógica para o povo aprender e passar para as gerações futuras. Seria como se fosse a tradição, uma tradição que fala oral, uma tradição oral. Por exemplo, o povo judeu, em especial, eles passaram cerca de 19 séculos sem ter uma terra. Por quê? Porque no ano 70 depois de Cristo, o general Tito invadiu Jerusalém, a mandato de Vespasiano, que era o imperador na época, destruiu Jerusalém e espalhou o povo pelas nações. Aí vem em 235, que teve a rebelião dos Bar Korba, os judeus foram totalmente assassinados, que estavam ali na Palestina, né, na Canaã, na Judéia,
e eles foram proibidos de voltar para a Terra. Então, do ano de 70, 235, até o dia 14 de maio de 1948, eles não tinham a Terra. E o que eles tinham em si, esse povo que foi perseguido, por exemplo? O povo ele foi perseguido em todo o Império Romano, o povo foi perseguido depois pela Igreja Romana, né? Tivemos duas grandes perseguições, que foi em 1118 e 1495, onde eles foram expulsos da Península Itálica, em 1114, se eu não me engano, em 1495 eles foram expulsos da Península Ibérica. Então não tinha lugar para os judeus ficarem, mas eles mantinham firmes a tradição oral. Então tudo isso que a gente está vendo aqui, eles passaram para os seus filhos de forma oral e de que eles voltariam à sua terra, mesmo estando na diáspora. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu achei isso muito interessante. O cuidado de Deus, mesmo eles, vou colocar entre aspas, não estando mais debaixo da promessa, porque agora somos nós, a igreja, que estamos debaixo da promessa, a igreja, a graça, né? A dispensação da graça substituiu a dispensação da lei. Então, nós, como participantes da dispensação da graça de Cristo, estamos aos cuidados do Senhor, mas Deus ele não deixou de cuidar do seu povo, né? E nós tivemos a atrocidade da Segunda Guerra e o povo voltou e trouxe toda aquela tradição oral para dentro da nação de Israel, ali para o Estado de Israel. Então, a gente vê que esse memorial, ele servia justamente para ensinar as gerações futuras e essas gerações chegaram até os nossos dias, né? O cristão hoje, ele pode escolher certas coisas ou lugares como memoriais, né? Para relembrar as grandes coisas que Deus fez por eles. Ou seja, o José Américo, para mim, é um memorial. Toda vez que eu passo na frente da igreja do José Américo, para mim é um memorial, onde Deus me ensinou, onde Deus tratou comigo, onde eu cresci espiritualmente, eu cresci como cristão, onde eu tive inúmeros exemplos, onde eu tive amigos, não tenho, como você, como o Wendel, como Vinícius, como o Flávio, como pastores que passaram por aí, onde eu cito o pastor Emanuel, o pastor o Wilson, o pastor Jaci, que hoje está na glória, pastor Ezequiel, entre outros. Eu vou pecar se eu esquecer e começar a citar nomes, né? Onde tem irmão Severino, irmão Amaro, a gente aprendeu. Então, isso para mim é um memorial, né? Isso é um memorial. Ô, Alisson, se você esquecer algum, eu vou mandar erigir uma estátua dele para botar na sua casa, pra você não lembrar, viu? Vou ter que botar uma lista. Obrigado, irmão fulano, eu vou fazer isso aí. Mas eu agradeço muito a todos os irmãos que contribuíram comigo, né, para minha vida. Isso que você diz é importante, porque um povo, como você coloca, né, apesar de toda a história, né, de um povo que era chamado de hebreus, depois de judeu, né, depois de israelita, hoje é israelense, até o nome mudou, né, nem mais israelita, é israelense, né? Quer dizer... o israelense em relação a quem nasce no Estado de Israel, né? Até um árabe nascendo lá israelense. Isso judeu é a questão racial. Isso. E exatamente por falta desses elementos, da diáspora que você citou, a peregrinação, eles estarem fugindo, se fixando em outros territórios, era importante os memoriais, porque, por exemplo, a gente tem muito uma ditado que diz assim, a terra é a memória do seu povo, tem uma coisa que diz assim, né? Ou seja, minha terra traz a minha memória, enfim. Então, como você diz, você sabendo de onde veio e tendo livre trânsito e um local que você possa dizer, eu faço parte desta terra, você vai visitar. E aquele povo tinha essa dificuldade né? Quer dizer, um povo tão milenar, em 43, ser reconhecido como nação, né? É porque realmente a gente... 48. 48, isso mesmo, 43, 48. Enfim, a gente percebe o quanto realmente o memorial era uma forma de trazer à memória a ele aquelas coisas. Como foi a Páscoa, né? A Páscoa foi instituída como memorial, né? Deus falando ali, isso aí vai existir para vocês como memorial. E o quanto isso na nossa vida espiritual tem um significado, porque a instituição da Santa Ceia, né, também Deus institui como sendo um memorial. Ou seja... Fazer isso em memória de mim, né? Isso. Isto tem um significado muito profundo, né? De um povo que costuma esquecer dos seus antepassados, de um Deus, da misericórdia de Deus. O Alisson vai cair, mas eu vou retornar. Tá em 10 segundos aqui, eu retomo. Porque o Instagram é mal educado, mas enfim. É um usado esse Instagram. Ele é bem instável mesmo. Vou encerrar aqui.
Pai do Senhor, Neide, irmã Josi, sempre aqui presente conosco. A minha mãe. Quando tem uma pessoa ali em cima, eu sei que é minha mãe. Minha mãe sempre presente aqui. Nosso jovem Manuel. Eu não consigo ficar durante as aulas interagindo, mas para honra e glória do Senhor, a gente teve aqui na aula que se encerrou agora, 77 pessoas passaram por aqui. 77 pessoas passaram. Assim que eu encerrei, o Instagram me deu esse feedback. Amém? 77 pessoas passaram por nossa aula. Vamos chamar aqui de volta o Alisson. Pai do Senhor, irmão Severino. Pai do Senhor. Eu tinha visto o irmão Gilson, não sei se o irmão Gilson está aqui novamente, mas o irmão Gilson estava mandando um abraço, Alisson. Foi. Travou aqui. Nosso presbítero irmão Ariobaldo, coordenador da mocidade também. Haja luz. Elisângela. O Alisson, a tua tela aqui para mim está aparecendo toda escura. Ele saiu. Com certeza foi algum erro. Vou voltar aqui para concluirmos. O Alisson? Tu me escutas? Eu escuto, mas parece que travou aqui. Pronto, eu estou te escutando bem. Eu só estou vendo só o pretume. É? Chama pelo de Karina. Chama pelo de Karina. Chama pelo de Karina, pronto. Vou chamar agora. É. Tá. Eu não quero conversa com o Alisson mais não. Eu vou falar agora com a esposa dele. Agora sim. Eu não quero conversa com o Alisson mais não. Eu vou falar agora com a esposa dele. O Alisson, olha só, apareceu duas vezes, tá só o Espírito de Deus pairando, falta o haja luz, porque tava só o pretume. Foi, é que aquela parte ali entrou pela cota. Olha só, então, falávamos aqui, porque alguns irmãos vão poder chegar depois, né, e prestigiar aqui. O nosso irmão Gilson, acho que é cunhado de Flávio, é irmão de Flávio, agora me falhou a memória. É cunhado de Flávio, casado com a irmã de Flávio. Isso, cunhado de Flávio, exatamente. Ele está mandando aqui a paz do Senhor para você e para mim aqui, só para registrar. Oh, amém. Amém. Irmã Josi. Irmã Josi. Teve algumas. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho esse defeito. Eu admiro muito o pastor Irmão Edson, tua mãe, irmã Rita, né? Isso. Irmã Ariobaldo. Irmã Rita é uma benção. Irmã Josi. Irmã Damares estava aqui há pouco também. Saudades também da irmã Damares. Pronto. Depois você vai poder observar aí, as pessoas estavam muito. Estava dando um bom feedback. Né? Irmã Zelma. Irmã Zelma também, a esposa de irmão Jardel. Isso. Pastor Jardel, né? Pastor Jardel, exatamente. É uma benção. Então, os comentários estavam muito bons. Depois você vai poder observar, que ficou gravado agora no Instagram, as pessoas estavam gostando muito da aula, né? E como é novo esse momento de dividirmos a tela aqui Nesse formato, né? Nesse formato, obviamente que a gente vai adequando aos poucos, né? Mas foi muito produtivo e é isso que os comentários mostrou. Então você falava sobre memorial e eu dizia sobre a importância, né, de um memorial para que a gente venha, por mais que a memória seja algo um pouco abstrato, né? Mas às vezes a gente personaliza o que está na memória, ou melhor, a gente ali edifica algo para que a gente venha se lembrar, porque o povo é acostumado. Nós somos um povo, eu estou falando isso antropologicamente, não o povo brasileiro, nem o povo de Deus. Mas o ser humano em si, antropologicamente falando, ele é muito
ele se esquece muito facilmente. Ele é muito ingrato. E aí parece que era isso que Deus estava dizendo, né? Conhecendo o ser humano, né? Constrói isso para tu lembrar, para tu lembrar. E aí, em consonância com o que Jeremias diz, né, é importante trazermos à memória tudo aquilo que nos traz esperança. É aquilo que a esperança nossa da igreja é Cristo, né? E tudo isso, como você bem falou, nada mais era do prenúncio. O Velho Testamento todo ele é prenúncio do que viria a acontecer. Algumas coisas a gente tem dimensão, outras não. Inclusive o Jordão, eu me pergunto, eles estavam rumo à Terra Prometida, mas primeiro eles precisavam passar, se lavar no Jordão, né? E a simbologia do se lavar, de ser molhado ali, né? Em imagem do Rio Jordão, como Jesus Cristo foi, e como João Batista faz, mostra justamente uma preparação para a Terra Prometida, né? E é isso que fazemos na nossa vida cristã também, né? Passamos ali pelas águas para nos lavarmos e podemos seguirmos a nossa terra para, enfim, alcançarmos a Canaã Celestial. Então, pode continuar aí, Alisson, com o memorial aí e concluir, tá bem? Aí, assim, como a gente estava falando dos memoriais, né? Esses memoriais, eles devem ajudar-nos a ensinar nossos filhos a dependerem de Deus, né? Para os dirigir e ajudar enquanto viverem nesse mundo. Enquanto os nossos pais, eles nos mostram os memoriais que marcaram a vida deles, nós temos os nossos memoriais que também servem como guia para os nossos filhos também, né? Então, através desses memoriais, eles servem de forma pedagógica a instruir os nossos filhos no que se refere principalmente à fé em Deus, né? A fé em Deus e a observância das Escrituras Sagradas. Quando eu estava falando aqui, ensinar nossos filhos, Esther estava ali maravilhosamente dizendo dadá, exatamente. Porque Esther, ela começou, a primeira palavra que ela falou foi pai, que é aba em hebraico, né? A gente vê isso aí. Papai. Minha esposa não gostou muito da ideia, não, mas tudo bem. Aí a gente já vê o seguinte aqui, né? A gente já chegou, interessante, passou tão rápido, foi 1 hora, mas foi uma hora tão maravilhosa que a gente tem aprendido aqui uns com os outros aqui. E a conclusão que chegamos aqui, que também gostaria que você participasse na questão da conclusão, diz assim: a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava boa vontade de Deus para com seu povo ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pés enxutos, assim como as gerações futuras e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória de Deus. Isso é verdade. É interessante que eu fico imaginando, se não houvesse esses relatos bíblicos, o que seria da fé, né? Porque muitas vezes nós nos convertemos pela pregação, e essa pregação, o Espírito Santo produz fé na nossa vida. E quando ele produz fé, ele produz a curiosidade de entender de onde vem essa fé. Olha que interessante. É o Espírito Santo quem faz isso. Não é meramente racional. Não é uma mera lógica. Talvez seja até ilógico. Porque quando nos convertemos através de uma pregação, o Espírito Santo nos leva ao livro sagrado. O Espírito Santo nos traz até aqui. E quando o Espírito nos traz até aqui, ele quer nos certificar de que ali há mais exemplos de fé para aumentar exatamente a tua fé. E o que isso quer dizer? Que tudo o que acontece nas nossas vidas, até Paulo disse que nós vivemos pela fé, né? Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, né? Porque o justo viverá pela sua fé. Ele faz uma análise daquilo que foi escrito, se eu não me engano, foi por Abacuque, né? Que o justo viverá pela fé. Isso. Que Paulo usa também, falando que o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Exatamente, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Que importa que aqueles que creem em Deus tenham fé. É a única menção da palavra fé no Velho Testamento. Essa de Abacuque. Exatamente. Exatamente. Em Abacuque, né? Que é como você bem frisou no começo da aula lá atrás, que são as menções da fé no Antigo Testamento, que Abacuque fala. E exatamente a palavra fé
que ela mudou o contexto histórico em todos os momentos da história do ser humano. Por exemplo, a fé que Jesus veio... vou começar lá atrás. A fé que fez o povo passar pelo Mar Vermelho, a fé que fez o povo passar pelo Jordão, a fé que fez o povo entrar em Canaã e vencer inimigos muito mais poderosos que eles, a fé que fez Davi vencer o gigante Golias, a fé que fez com que Salomão obtivesse sabedoria, na qual... Obrigado, Esther, pela ajuda. A fé que fez com que Salomão, né, tivesse sabedoria e pudesse dissertar sobre botânica, sobre flora, sobre química, sobre física, sobre matemática. Salomão foi o precursor daquele que... Os estudos do Pi 3,14 começou com Salomão. Olha que coisa maravilhosa. Então, foi pela fé, foi tudo pela fé. A fé que fez, cremos que Cristo veio, mudou a história humana, mudou a minha vida. A fé que fez a reforma protestante, né? A gente volta mais um pouquinho. A fé que fez as definições da Trindade. A fé que ajudou os patrísticos ali na definição das doutrinas cristãs do Ocidente, né? A fé que usou Lutero, a fé que usou Calvino, a fé que usou John Knox, a fé que usou John Wesley, a fé que usou Jonathan Edwards, a fé que usou aqueles que fundaram as igrejas no Brasil, as Assembleias de Deus. Então foi tudo pela fé. E o que houve que eles usaram a fé? Como que a fé, posso dizer, como que a fé brotou? A fé brotou com obstáculos. A fé ela se manifesta nos obstáculos. A fé ela não se manifesta em qualquer momento. Eu estava até num debate esta semana acerca do dom de cura, né? Que na ocasião, este meu amigo ele diz: eu não acredito mais na continuidade dos dons espirituais. E eu disse: eu sou convicto que os dons espirituais são contemporâneos. Mas Deus ele não pega uma pessoa em si e diz: pronto, eu te dou o dom da cura. Porque senão o povo vai procurar pensando que é o curandeiro. E a Bíblia nunca falou de curandeirismo. Não é à toa que Paulo, a Bíblia diz que o lenço de Paulo curava. A sombra de Pedro curava. Mas Paulo deixou um dos seus seguidores e cooperadores doente em Mileto, e Paulo morreu com a enfermidade. Mas os obstáculos, eles serviram justamente para que a fé fosse, começasse a fluir naquele momento. Então, a fé fluiu no povo quando o povo passou o Mar Vermelho. Era a fé com medo, podemos dizer assim. O medo empurrou a fé e o povo passou o Mar Vermelho. O medo, já na questão do Jordão, foi a fé. A fé de que quando eles pisassem os pezinhos ali no Jordão, as águas fariam um grande monte do seu lado e eles passariam a pés enxutos. Não foi a pés umedecidos que a Bíblia diz. A Bíblia diz pés enxutos. Isso é que é incrível. Isso é maravilhoso. Que através do exercício da fé, Deus manifesta o seu poder. E o que eu digo, o que eu quero trazer como trazendo para o nosso contexto? Nós devemos exercitar a nossa fé. Porque embora Jesus tenha dito o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e o esfriar do amor também esfriaria a fé, não à toa nós vemos menos manifestações de sinais e prodígios dentro das igrejas. Porque às vezes nós colocamos uma agenda para Deus trabalhar. Às vezes nós dizemos assim: a gente é prova disso porque nós vivemos numa cultura evangélica em que nós esperamos que Deus manifeste a sua glória no congresso. Mas quantos de nós não recebemos um milagre, um sinal e um prodígio em casa, orando em casa, ou numa oração da mocidade? Até eu lembro que Vinícius recebeu o batismo no Espírito Santo na oração da mocidade. Eu recebi o batismo no Espírito Santo no culto de doutrina na Central, né? Teve outros que foram batizados em casa, outros foram curados de enfermidades em casa, enfermidades como câncer, como pessoas que não conseguiam gerar filhos, oraram em casa. Então, hoje, na modernidade, a questão da fé, ela tem se deixado levar, porque os obstáculos, eles têm sido enfrentados de uma maneira muito racional, quando não política. Isso é pior. Quando nós queremos colocar os obstáculos na mão de um político para que ele resolva, mas não. Nós temos que resolver mediante a nossa fé.
Nós não precisamos de governantes, nós não precisamos de ministros, nem de deputados, seja lá quem for. Nós precisamos apenas crer e depender de Deus. E que, através da nossa fé nele, ele vai realizar nas nossas vidas, né? Às vezes Deus não vai fazer, porque é um propósito dele não fazer. Mas eu digo a você, que Jesus ele falou assim, se tiveres uma fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer esse monte, vai e lança-te ao mar, isso acontecerá. Né, Micael? Você pode fazer colocação aí na conclusão também, para a gente poder... E aí, bem colocado. Assim, não há muita coisa a se considerar mais. Só que eu costumo muito dizer que a fé, ela é a palavra mais eficiente. Por quê? Porque é uma palavra com apenas 2 letras, né? 2 escritazinhas lá, menor do que muitas palavras que não têm significado nenhum, como muitos conectivos e preposições e conjunções, que sozinha não tem significado nenhum. Ela é bem menor do que a maioria das preposições e conectivos. Ela, com 2 palavrinhas, 2 letrinhas apenas, ela tem um significado imenso. E aí, como você diz, né? Muitas das vezes, por falta de fé, a gente questiona aquilo que está na Bíblia, claramente. Esses sinais seguirão os que crêem. Ou seja, em meu nome operarão milagres e maravilhas. Quer dizer, o que falta é fé num Deus que opera milagres e maravilhas. É como aquele homem, ele tinha... Não vou... Mas aquela mulher do fluxo de sangue, ela sabia que de onde Jesus tinha vindo, em termos de cultura, e ela entendia que não podia tocar Jesus, pela enfermidade dela. Ela era mulher, ela estava cheia de homens, ela era enferma, ela não podia de forma alguma. E outra coisa, Wallace, como você disse, Jesus tinha acabado de colocar na agenda dele ali que ia para a casa daquele homem. A Bíblia diz que ele de Jairo, ele tinha um destino. Jesus tinha um destino. Olha que tremendo. Aquela mulher, ela mudou o trajeto de Jesus. Ela rouba a cena. Ela nem sequer, o homem é chamado de Jairo. Ela sequer tem um nome mencionado. Diz assim, uma certa mulher. Uma mulher qualquer, uma passante. Mas mesmo assim, ela foi tão ousada, ela teve tanta fé, que ela disse, oxente, estou aqui fazendo só uma conjectura, né? Oxi, esse povo acredita que ele precisa ir na casa, é? Esse povo acredita que esse homem precisa impor a mão, precisa ver, é? Oxi, eu só quero simplesmente chegar perto dele, eu tenho certeza que ele tem tanto poder que eu vou ser curado. Ele não pode me atender porque eu sou imunda, né, para o contexto da época. Ele não pode me atender porque eu estou aqui sangrando, não tem condição nenhuma dele me atender, mas eu vou aqui secretamente só chegar perto dele. Olha só. E aquilo faz com que Jesus, né, pare o trajeto. Olha só, a mulher conseguiu mudar o rumo do caminho de Jesus. Ou seja, Jesus tinha uma agenda, mas ela rouba a cena e faz, quer dizer, por causa do quê? Da fé. É por isso que eu costumo dizer, né? Aquele povo ali andava com Jesus, mas não tinha fé. Imaginem a gente hoje, os que se dizem andar e seguir e ser servo de Jesus. Será que a gente tem fé em Jesus ou no político? Né? E esse seu cenário que você falou aí, da mulher do fluxo de sangue, que é exatamente dentro do contexto da história da filha de Jairo, sabe o que é interessante? É que todos os dois têm um período semelhante, que é 12 anos. Há 12 anos, a mulher tinha descoberto que tinha um fluxo de sangue. Ali a fé dela estava diminuindo. Há 12 anos nascia a filha de Jairo. Ali a fé dele estava aumentando. Aí cumpriu-se os 12 anos, a fé de Jairo estava diminuindo, porque a menina estava morrendo. Cumpriu-se os 12 anos, a fé da mulher renasce novamente, porque Deus acabou de curar ela daquele fluxo de sangue. Mas no mesmo instante, no mesmo período de 12 anos, Deus aumenta a fé dos dois. Amém, verdade. Glória a Deus. Não é coincidência, né? Como diria o Wendel, é jesuincidência. E aí, que tremendo. Porque quando você falou, a passagem do Mar Vermelho, ela foi tão importante, né? Aquilo foi tão representativo. E aí a gente esquece que houve essa passagem aqui, como a gente bem mencionou, né? E uma outra passagem, eu acho que em Eliseu, se não me engano agora, acho que foi com Eliseu também, que ele ali atravessa, enfim. E a gente vê que Deus vai chamando o povo realmente a viver de fé.
Ao ponto de que quando ele manda os discípulos para o barco lá, para a embarcação, vai para dentro do mar, vai pescar, vai lembrar de onde vocês vieram. Vocês estão muito orgulhosos. E ali, depois dele ir orar sozinho, que ele vai por cima das águas, que os discípulos se amedrontam, existe um exemplo de fé tremendo ali por parte de Pedro, porque, apesar dele estar com medo, mas ele precisava ter fé naquele que o chamou, e o chamou a ser pescadores de homem, e o chamou naquele momento para ir até ele. Que Pedro consegue uma façanha, que nem Moisés, nem Josué, nem Eliseu conseguiu. Que não foi simplesmente andar por entre as águas. Ele anda por cima. Mostrando que foi maior. Foi maior ainda. Mostrando que para a fé não há obstáculo para a fé. Se aquele discípulo acreditava assim, olha, mais uma vez o mar vai se abrir, mais uma vez o mar vai se abrir, mais uma vez o mar vai se abrir, Pedro pôde crer que ele, por fé, o mar não precisava nem se abrir, que ele passava por cima do mar. Mesmo se o mar não se abrir, a gente passa por cima, mas eu tenho fé num Deus que me chamou. Olha que tremendo. É que essa lição proporciona a nós no final. Então, Alisson, com isso não há mais considerações a fazer. A hora já chega, né? O almoço já nos chama, e eu acho que os irmãos também. Eu queria agradecer aqui, a você e a paciência dos nossos espectadores nesse tão instável que é, mas que pode ali fazer com que eu acredito que eu mesmo aprendi bastante aqui com você, e eu acho que os irmãos também podem aprender também. Muito. Então, eu queria agradecer aqui a você mais uma vez por trocar figurinha aqui com a gente. E outros momentos virão. Você sabe, quando eu digo isso, não é força de expressão, nem é educação, não. É realmente, a gente sabe que é só questão de tempo. É só questão de você aceitar o tempo, só de você aceitar novamente o convite. Porque se eu convidar amanhã, você vai dizer, não, Miquel, tá bom. Então eu só espero o tempo de você poder aceitar o convite de novo. Mas obrigado demais aí, Alisson. Obrigado pela contribuição e que Deus possa abençoar a sua vida. Pode finalizar. Amém. Que a gente vai aqui orar. Amém? Eu quero agradecer também a confiança, né, que foi depositada em mim, né, embora eu sei que não chegue a ser tão melhor como alguns irmãos aí na congregação, que eu sei que tem conhecimento, como você, irmão Wendel, irmão Vinícius. Obrigado, Estela, está agradecendo também. Né? Me devolva meu pai. É mais ou menos isso, devolva meu pai. Assim, eu quero agradecer, dizer que eu sou muito grato, né, a todos vocês pelo convite, pela confiança, a você também. Deus abençoe vocês. Dessa forma a gente consegue matar até as saudades, né, de todos. Irmã Damage, irmã Josi, né, irmão Gilson está aqui, o cunhado de Flávio. Flávio entrou agora há pouco também, que eu vi. Tem o meu amigo Cassiano que está aqui também. Deixa eu ver quem mais. Tem a querida André, amiga nossa também, da família. Quando eu lembro de irmã Damage, eu só lembro das puxadas de orelha que ela dava na gente. Lembra, Micael? Até hoje ela dá ainda também, viu, Alisson? Sentindo falta das puxadas de orelha, era bom demais, viu? É verdade. Né? Era bom demais. Eu sinto muita falta disso, né? Mas a Bíblia diz que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, né? E estamos vivendo esse tempo maravilhoso. É então, Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com todos os irmãos aqui, tá certo? Esté está mandando a paz do Senhor para todos, Carino também. Amém, amém. E a próxima lição de criança ela vai entrar. E só para justificar para os irmãos que ainda estão aqui assistindo e a você, Alisson, o convite que eu fiz ao Alisson é porque quando eu comecei a ensinar na classe de jovens, a classe de jovens tinha como professor o Alisson. Ou seja, ele está de volta a um lugar que ele já ocupou, apesar de não ser um lugar físico da congregação, mas um lugar conceitual em que ele fez parte como professor da mocidade. Então, com certeza, a Luzia, que entrou, e os jovens mais antigos, né, que hoje já avançaram a condição de senhores e senhoras. Está entregando a nossa idade, Micael. Pode não, é verdade. Então, mas o Alisson é novo. Ao que tudo me indica, ele tem 32 anos e 60 meses. Não, na verdade, esse ano eu vou fazer 18, que eu completei 20. Então, estou novo.
Então, só para explicar, assim, o que apenas quis trazer o Wallace a um lugar que ele já fez parte, exatamente porque a gente falou sobre a importância dos memoriais, né, da gente lembrar e saudar ali alguns irmãos que contribuíram e puderam passar o bastão para nós, né? Ele passou o bastão para mim, para o Wendel, hoje a gente está dividindo o bastão, né? E ali podendo erguer esse bastão ali, para as águas e dizer que o mar venha a se abrir e a gente possa vencer todos os obstáculos. Amém, Wallace? Verdade. Amém. Então, agradecer aí também. Externos os agradecimentos também à Esté pela paciência e principalmente a Karina, sua esposa, viu? Deus abençoe a vida delas. Amém. Amém. Finalizar aqui. Obrigado, Wallace. Deus abençoe. Nada. Deus abençoe. Amém, irmão. Vou só finalizar com oração. Eu peço humildemente, eu sei que extrapolamos muito o horário, sei. Mas só para me finalizar com oração, amém? Os irmãos fiquem, porque sem a oração a gente não consolida nada, amém? Finalizando só com oração. Fiquem isso comigo, em nome de Jesus. Deus amado, querido Pai Santo, eu te agradeço, meu Deus amado, pela oportunidade que tu nos deste, meu Pai amado, de poder aqui estar falando da tua palavra, meu Pai amado, como temos estratégias, sermos obedientes, para assim, meu Senhor, podemos vencer os obstáculos. Nós venhamos lembrar, meu Senhor amado, como tu assim fizeste com aquele povo, e nós venhamos erigir nossas vidas memoriais, meu Pai, para nunca esquecermos da tua graça, do teu favor, meu Pai amado, do quanto tu fizeste pelo aquele povo, meu Pai, através de uma promessa feita a Abraão, meu Pai amado, uma promessa feita a Moisés e que nos estende hoje, meu Pai amado, nós possamos lembrar do teu favor, meu Pai, do teu cuidado, meu Pai, da tua forte mão poderosa. Eu venho abençoar a vida de Wallison, meu Senhor amado, que humildemente aceitou este convite, e a todos os irmãos que puderam ali estar escutando e aprendendo em ti, meu Pai. É assim que eu te peço, te agradeço. Fique conosco e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos e até uma próxima. Em nome de Jesus.